Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Carmen Dornelles, estamos começando mais um momento do Circuito das Profissões. Sou orientadora do programa, sou consultora do programa Orienta. Estamos aqui, então, para falar um pouquinho de uma profissão muito interessante e que, de uma certa forma, nos traz muitas curiosidades, né? E, na verdade, nós vamos falar sobre jornalismo. Para falar sobre jornalismo, né, nós vamos ter alguns convidados bem importantes aqui que vão poder contar um pouquinho sobre suas trajetórias, né, e também nos trazer informações importantes sobre essa carreira. Antes disso, eu gostaria de lembrar todos vocês, né, nos seguir nas redes sociais. Então, vocês que estão em Porto Alegre, na região, então, nos sigam lá, né, no Instagram, pelo hashtag, né, Programa Orienta, Uniriter e Programa Orienta FADERGS. Vocês que são da região do Rio de Janeiro, então, hashtag Programa Orienta e BMR. E não me esqueçam também de convidar os amigos de vocês, né, para nos seguirem, tirem seus prints. E não esqueçam também do sorteio que está rolando lá no Instagram, nas 3 instituições. Não fiquem de fora disso, ok? Bom, nós temos muitas dúvidas em relação a muitas profissões, né? Então, hoje eu gostaria de contar para vocês que nós trouxemos aqui 2 convidados muito especiais. O professor de jornalismo do IBMR, professor Francisco Aiello, e também o coordenador do curso de jornalismo aqui da Uniriter, professor Luciano Sumiski. Sejam bem-vindos, professores. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo Como certo. estamos, então? É um prazer estar aqui participando desse grande evento. Que coisa boa, nós que ficamos super felizes em ter vocês aqui conosco para tirar dúvida dessa galera aí que está muito interessada no jornal, né? Antes de mais nada, professor, a gente gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse brevemente a história de vocês, né? Como foi a inspiração pela escolha da profissão, né? De ser um jornalista. Nos contem um pouquinho como foi essa escolha aí, porque tem muitos alunos aqui que ficam querendo entender um pouquinho como que se dá esse processo. Podemos começar, professor, pelo senhor mesmo? Pode ser, vamos lá. Então, eu me chamo Luciano Suminski, atualmente eu sou coordenador do curso de jornalismo da Uniriter, de Porto Alegre, e estou no ramo da comunicação há mais de 20 anos, né, mas somente há pouco tempo em contato com essa área assim, que é tão importante, tão relevante para os dias de hoje, né, com tudo que a gente vive em relação às fake news e todo o processo de desvalorização da profissão. Então, o jornalismo, para mim, é transformação. Né? É uma área profissional que consegue tocar as pessoas, né? E que consegue nos conectar com a transformação da nossa sociedade. Então, eu sou um apaixonado pela área, né? Um entusiasta, e gostaria, então, que hoje a gente pudesse trocar um papo bem legal aí com todo o pessoal. Professores, eu vou ter que fazer um comentário, né? Sou bastante observadora. Vocês combinaram, então, uniforme, então, os dois? Pior que não. Não foi, professor Francisco. Me chamou a atenção. Não, né, Francisco? Não foi combinado. Boa tarde, Carmen. Boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? É isso? Sim. Estamos. Que bom. Eu tive um probleminha aqui, tive que trocar. Ué, minha conexão caiu, né? Agora perdemos o professor de novo. Pois é. Engraçado, porque eu tô ouvindo vocês muito bem, mas não sei por que minha imagem está caindo, mas minha conexão está boa. Não foi combinado. Na verdade, deve ser raciocínio de jornalista mesmo, entendeu? Então, boa tarde. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Francisco Aiello, sou professor do IBMR e sou também jornalista esportivo. Sou jornalista esportivo do Grupo Globo, né, das rádios Globo, CBN, aqui do Rio de Janeiro, e participo também do Redação Sport TV, no Sport TV. Sou comentarista esportivo, eu estou aqui. Nossa, está muito ruim a minha conexão, né, de vídeo, né? Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui para melhorar, gente. Tá ótimo. Estou tentando mexer na minha conexão aqui, tá? Tá bem. Olha, eu não sei qual é o problema, porque
A minha internet está boa. Ó, estamos vivendo, professor. Mas aí caiu de novo, tá vendo? O meu Caiu áudio tá bom, eu não sei o que é. Eu vou entrar e vou sair de novo. Eu vou sair e vou entrar, ok? Para ver se melhora. Tá bom. Tá bem, então. Então, vamos esperar o professor Aiello voltar ali. Maravilha. Essas coisas acontecem, né? A conexão, internet é toda hora, assim. É verdade. Mas pior é que isso nos causa mais curiosidade, né, professor? Sim. Estamos mais curiosos, nós, enquanto alunos, assim, espectadores, é que estamos mais curiosos agora, né? Como que vai ser essa conversa, né? Legal. Cheia de curiosidades aqui. Você tá vindo Tem bastante aí. gente na sala, né? Tem, tá chegando mais. Ó, estamos com 44 até agora, né? Legal. É um bom número, assim. Que bom, que bom. Vamos ver se o professor volta. Mas, professor Luciano, eu vou aproveitar que o professor Francisco está chegando aí, né? Ele está aí, tá chegando por aí, vamos aproveitar aqui. O senhor estava contando um pouquinho da sua trajetória, então, né? Isso. Então, só para a gente concluir, assim, então, hoje o senhor trabalha numa área acadêmica, né? Coordenador do nosso curso aqui na Uniriter. Sim. Mas, assim, qual uma outra área que o senhor tem uma experiência, assim, interessante, assim, para nos trazer? E nos contar? Eu também sou formado em relações públicas, né, e tenho mestrado na comunicação, então acho que há uma conexão muito forte, inclusive, entre essas duas áreas hoje, né, relações públicas e jornalismo, pelo campo de atuação. Eu acho que o professor está ali, de repente tem que tornar ele moderador, né. Então, os meninos estão acompanhando. Eu atuo muito no ramo da comunicação organizacional, que é a comunicação voltada nas empresas. Hoje é uma das áreas dentro do jornalismo que mais emprega profissionais, né? Então, eu, estando na coordenação, eu passo por mim muitas aprovações de estágio dos alunos, né? Eu diria que 80% dos estágios hoje de alunos é para alunos de jornalismo trabalhando dentro da assessoria de comunicação, então, produzindo conteúdo para mídias sociais, gerenciando a comunicação de empresas. Então, é uma área muito aquecida profissionalmente, né? Então, eu venho deste ramo, dessa área de atuação, comunicação organizacional. Né? Tá certo. Muito obrigada. Olha, chegou aí. Seja bem-vindo. Será que vai? Será que vai agora, gente? Será que vai agora? Sim, vai sim, ó. Então, vai. Isso sim. Então, Carmen, professor Luciano, galera que está aqui, já tem muita gente aqui, hein? Já tem muita gente. Sim, já posso logo fazer uma provocação, Carmen? Já posso logo fazer uma provocação? Já posso? Oi? Já posso fazer logo uma provocação? Já posso? Então vamos lá. Eu sou jornalista esportivo. E eu sempre ouvi dizer que o Flamengo tem a maior torcida no Brasil. É verdade mesmo? Quero ver a galera colocar aqui agora no chat para que time torce. Olha, cara. Só quero ver se o Flamengo é a maior torcida do Brasil mesmo. Professor Aiello, deixa eu contar um segredo. Eu sou uma colorada. Cara, agora sim! Recentemente. Essa é a maior torcida do Brasil. Eu acho. Olha aí, olha a galera aí, ó. Aí, Giovana! Olha a galera aí, ó. Olha a galera aí, ó. Flamengo, olha aí, ó. Tô dizendo que o Flamengo é maior, gente. Tô dizendo que o Flamengo é maior torcida aí, ó. A galera participando aí, ó. Então. Ai, galera, que delícia. Mas, meus queridos, olha só. Dá vontade de ficar na tua conversa o tempo todo, mas ela às vezes não é tão boa, né, professor Luciano? Me ajuda aí. Às vezes, dá palpitações. Mas vamos falar algo assim. Né? Né? Mas deixa eu contar uma coisa assim bem legal, assim. Então a gente conseguiu ver um pouquinho a trajetória de vocês, assim, dá vontade de a gente ficar aqui por muito tempo para saber mais, para conversar. Mas como nós temos assim um tempo curto e estamos cheios de curiosidade, eu já vou começar a fazer aquelas perguntas básicas, né, para esses nossos queridões que estão aí com a gente, né? Bom, então para começar o bate-papo, o professor Francisco está conosco. Eu tô. Pode começar com o professor Luciano, já volto na câmera, pode começar com ele. Tá bom, mas o senhor também pode responder, vocês podem complementar, né? A primeira pergunta que eu tenho aqui
quais os prós e os contras de ser um jornalista? Né? O que vocês acham assim que são desafios importantes e oportunidades importantes também nessa carreira? Vamos lá, começando com os... É difícil a gente achar um contra, né? Mas vamos imaginar aquilo que a gente pode chamar de desafios, né? Da profissão. Eu acho que o jornalismo, ele assim, tem contra ele o que todas as áreas profissionais da comunicação também têm, que é a desvalorização profissional, né, que ela acontece ano a ano. Então, assim, nós vemos algumas profissões tradicionais que não têm esse caminho de desvalorização, como a medicina, a engenharia, o direito, né? Mas na comunicação, né, todas as áreas sofrem de desvalorização. Muito porque, com as mídias sociais, todo mundo acha que entende de comunicação, todo mundo acha que é jornalista, todo mundo acha que pode e tem conhecimento na área da comunicação, e não é bem assim, né? Existe uma área profissional, científica, né? A publicidade, por exemplo, sofre muito com isso também, né? Muitos profissionais acham que não é necessário cursar publicidade e propaganda, e hoje em dia todo mundo acha que pode produzir notícia, todo mundo acha que pode gerar conteúdo de qualidade sem ser jornalista, né? Um investigador nato, a busca pela verdade, pela notícia, né? Então, é um pouco disso, a desvalorização profissional, né? Então, acho que esse é um contra. Agora, em relação ao que a área profissional tem a favor, né? Aí nós podemos listar muitas, né? O senso de investigação, de busca, de curiosidade, né? De saciar a vontade de ter a verdade, a notícia, né? Eu acho que isso é transformador para um profissional, para um aluno e depois para um profissional, né? Então, ele não se contenta com as narrativas que ele escuta, ele usa a sua profissão para ir além, se aprofundar nas questões, buscar investigar, né, diagnosticar e entregar para a sociedade algo que faça diferença, né, que demonstre, na verdade, qual é o caminho conectado com a ciência, né, a área profissional que... Então, assim, eu acho que isso é uma cachaça, né, todos que sustenta todo o resto, né. Não sei se é por aí, Francisco. É por aí. Vocês conseguem me ver agora e me ouvir? Sim, perfeitamente, professor. Então, eu mudei aqui a minha conexão rapidamente para tentar melhorar, eu acho que melhorou. É por aí mesmo, só complementando, né, o que o professor Luciano falou e a galera que está acompanhando a gente, para falar o seguinte, né, da importância da qualificação, da importância da capacitação. Cada vez mais, né, por mais que a gente tenha, né, uma mudança no cenário do jornalismo, porque, por exemplo, a gente tinha as mídias tradicionais, né, a gente tinha o rádio, a gente tinha a televisão, o jornal e a revista, e agora a gente tem as mídias digitais, né? Você tem, né, a internet, você tem as redes sociais, mas o bom jornalismo continua se fazendo também nas redes sociais. É importante isso, porque pode parecer que não se faz mais o bom jornalismo só por causa das redes sociais. Não é isso. É fundamental você ter a qualificação, ter a capacitação, e eu acho que é isso que difere de alguém que vai fazer um curso de jornalismo para alguém que simplesmente acha que basta, né, criar um canal no YouTube ou criar uma conta no Instagram para poder atuar como jornalista. Eu acho que existe uma diferença muito grande. A universidade, né, a faculdade de jornalismo é que vai te dar uma base para você ser um jornalista de credibilidade, com seriedade, que possa carregar um nome e agregar esse teu nome, né, à informação. Então, assim, a mudança existiu? Existiu. Né? O rádio está em crise, a televisão está em crise, o jornal de papel está em crise, só se fala agora nas redes sociais, nas mídias digitais, mas a gente continua tendo ainda o bom jornalismo sendo praticado. Obrigada, professores. Então, aproveitando essa mesma fala aí, né? Então, qual o papel do jornalista no combate, né, às fake news, né, que a gente tem ouvido falar tanto, né? Então, assim, como vocês veem essa questão, assim, na profissão de vocês? É a única saída, né? É a única coisa que resta no combate às fake news é o bom jornalismo, né? Porque é o contraponto, né? É o equilíbrio a essa força que tem aumentado nas mídias sociais, assim, com um poder devastador, né? As pessoas, elas não têm acesso à notícia, as pessoas buscam
se informar e buscam notícias nas mídias sociais, mas isso é um paradoxo, porque nas mídias sociais não se tem notícia, não se tem informação de qualidade. Pelo contrário, o algoritmo hoje das mídias sociais, ele é totalmente voltado para a área comercial, totalmente voltado para os interesses econômicos, então ele não tem interesse de gerar notícia. E as pessoas acham que estão se informando no Facebook, estão se informando no WhatsApp, e lá não tem notícia. Então, o jornalismo especializado, investigativo, jornalismo de dados, esse que busca, através da geração de boas matérias, boas notícias, para destrinchar casos de corrupção, né, investigações de pedofilia, de crimes financeiros, ela é fundamental, né? Então, eu diria que é hoje a principal saída de combate às fake news é o exercício do bom jornalismo. Tá uma das missões hoje, só complementando, Carmen, o que disse o professor Luciano, uma das grandes missões hoje do bom jornalismo é combater a tia do Zap, né? É a tia que fica compartilhando, que fica compartilhando um monte de fake news, um monte de mentira. Então, talvez seja hoje esse um dos grandes atributos, né, uma das grandes tarefas de quem faz jornalismo, é justamente combater essas fake news que são espalhadas hoje com muito mais facilidade pelas redes sociais. Fake news sempre existiu. Só que na época do mundo analógico, ela ganhava uma proporção menor, ela corria de uma forma menor. Hoje, por causa do mundo do ambiente digital, a coisa é muito rápida. Então, o jornalismo serve muito para combater essa fake news. Obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Francisco. Olha só, é uma curiosidade que todos nós temos, e quando nós estamos na escola, no programa Orienta, muitos alunos nos perguntam. Né? Então, assim, o jornalista esportivo, professor Francisco, ele pode dizer para que time ele torce? Olha, Carmen, eu acho que pode, mas eu não digo o meu, tá? Tá legal? Também. Por quê? Porque, olha só, eu vou explicar por quê. Porque hoje, por causa justamente, né, das redes sociais, a gente tem hoje uma visibilidade muito grande, né? A gente tem uma exposição, na verdade, muito grande. Então, assim, tudo que você fala, tudo que você posta, tudo que você escreve, né, na maioria das vezes, você tem uma concorrência muito grande e você às vezes, acaba recebendo, né, acaba sendo recebido de uma forma muito agressiva por parte de quem está te lendo, de quem está te ouvindo. Então, assim, eu não vejo nenhum tipo de problema, mas até por uma questão de preservação mesmo, física minha, eu não digo para que time eu torço. Né? Posso até dizer aqui no final, se a galera ficar insistindo aqui, eu posso até dizer para que time é. Mas até para me preservar, e a mim e a minha família, entendeu? Eu acho que a gente, de certa maneira, algumas pessoas não falam. Agora, eu não vejo nenhum problema em dizer para que time torce. Eu tenho essa preferência de não dizer, justamente por uma questão de preservação. Porque, infelizmente, tudo que você diz, quando você não agrada ao torcedor X, Y, Z, você é hostilizado, você é xingado, você é ameaçado. Não existe, né, um diálogo bacana, né, um papo legal. É sempre na base do xingamento, da agressão, né, através de palavras. Isso, para mim, é uma coisa muito perigosa e muito chata. Tá certo. Professores, eu já vi ali que o professor Luciano já se deu conta, ali já está respondendo, o professor Francisco também. Né, ele está convidado para ir respondendo o chat ali, que a galera está querendo saber mil coisas. Talvez eu não consiga acompanhá-las em tempo integral, então convido vocês a me ajudarem a responder essa galera aí, né? Aqui o Matheus, ó. Posso responder para o Matheus, porque é minha área? Pode sim. Matheus Araújo, Matheus está perguntando o seguinte, ó, como funciona a especialização para a área esportiva? Matheus, a base é a faculdade de jornalismo. Essa é a base. Agora, só a faculdade de jornalismo não é suficiente, Matheus. É preciso você ter qualificação, capacitação. E aí eu já respondo a pergunta do Caio. A área esportiva é muito concorrida? É muito concorrida. Matheus, Caio e galera aqui, olha só, eu respiro futebol 24 horas por dia. Ou seja, eu assisto todos os jogos, eu leio, né, tudo, eu acompanho noticiário nacional, internacional. Né? Por quê? Porque eu trabalho com futebol. Eu preciso estar atualizado. Eu faço cursos que técnicos fazem, eu também participo desses cursos. Tem uma
uma instituição chamada Universidade de Futebol, que oferece esses cursos, né, para jornalistas. Então, assim, a qualificação é importantíssimo. Não basta só fazer o curso de jornalismo e achar que já é um jornalista esportivo pronto. É fundamental a qualificação e a capacitação. Por exemplo, se fizer curso de extensão de jornalismo esportivo, existem alguns, né, espalhados pelo Brasil, tem que fazer para você se qualificar, se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Ai, obrigada, professores. Os dois, né? O professor Luciano também está respondendo ali, a galera está feliz aqui. Nós percebemos, então, que a formação, né? Então, essa primeira formação, que na verdade é a graduação, ela vai demandar, então, desse conhecimento conhecimento continuado, né? E são várias áreas. Eu estava lendo as respostas de vocês aqui enquanto eu converso, e são muitas áreas, né? De atuação desse profissional, né? E eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte, olha só, o jornalista pode trabalhar com assessoria de imprensa para jogadores de futebol, artistas, influencers, personalidades da mídia digital? Né? Então, assim, existe essa área de trabalho, assim, a Carmen, então, é formada em jornalismo e daí ela vai atender um profissional tal. Contem para nós um pouquinho como que é isso, assim. Pode sim. A gente fala em assessoria, né? A gente fala muito em assessoria de imprensa ou de comunicação. Como que é, assim? Nos contem um pouquinho. Eu tenho um exemplo prático disso, que é uma empresa chamada MS Mais Esportes. Ela nasceu aqui em Porto Alegre, né? Ela era uma empresa que trabalhava mídias digitais, comunicação digital, e se transformou para começar a atender a área do futebol e, mais especificamente, a assessoria de imprensa de jogadores de futebol. Ela começa pequena aqui em Porto Alegre, cresce, hoje tem escritório em São Paulo, só produzindo conteúdo de qualidade e fazendo assessoria de imprensa dentro da área do futebol, né? Então, a gente percebe que hoje qualquer jogador, até de base, né, jogadores que ainda não têm experiência profissional no mercado do futebol, eles já começam a serem assessorados desde pequenos, assim, né, desde de 14, 15 anos, né, porque a carreira profissional ela está vinculada à reputação, à imagem, né, e qualquer deslize em algo que ele fale ali, empolgado com o seu primeiro jogo do time, pode comprometer toda a sua trajetória profissional, né? Então, existe todo esse aspecto da profissionalização, né? E o jornalista está ali como o cara mais preparado, como o cara que mais domina tanto a produção de conteúdo quanto o olhar global ali, em termos do que é notícia, do que é importante passar, né? Do que esses profissionais. Não é a minha área aí, eu estou de metido, Francisco, tá? Eu sou um torcedor só, apaixonado aqui pelo... Mas, Luciano, você foi perfeito, é isso mesmo, assim, é um campo de trabalho para quem faz jornalismo, para quem é formado em jornalismo, e uma opção mesmo, né? Porque você pode escolher trabalhar dentro de uma redação, ou seja, ser um repórter esportivo, já que a gente está falando aí de assessoria, né, de clubes de futebol, de jogadores, mas também, por exemplo, né, assessorar celebridades, como, por exemplo, atores, atrizes, cantores, cantoras, né, assessorar, por exemplo, pessoas do ambiente político, né, ministros, deputados, senadores, entendeu? Você pode atuar sim. Agora, uma coisa que é importante, tá? Não pode ter a mistura. Quando você é jornalista de redação, você é só jornalista de redação. Tá? Quando você quer ser assessor de imprensa, você não pode fazer as duas coisas. Ou seja, você ter clientes, né? Você ser assessor de imprensa de clientes, né? de jogadores, de personalidades, e também atuar no mercado como jornalista, em redação. Isso causa um conflito ético. Isso não deve existir. Então, assim, o jornalista pode, né, na hora que ele quiser ser um jornalista de redação, atuando dentro de uma redação de rádio, de jornal, de internet, de televisão, isso ele está atuando como jornalista de redação. Se ele entende que ele quer ser assessor de imprensa, ele para o trabalho dele em redação e vai exercer o trabalho de assessor de imprensa. Não pode exercer as duas funções ao mesmo tempo, porque isso causa um conflito ético.
Muito bom. Professor, assim, uma provocação, né? Como no começo a professora Aiello nos trouxe uma provocação, eu trago uma outra provocação para vocês, né? A gente sempre, quando está conversando com alguns alunos, né? Qual é o teu objetivo, né? Como jornalista? Onde seria o momento, assim, que tu se sentiria com maior sucesso? E aí alguns falam assim, eu gostaria de, como eu sou jornalista, eu gostaria de ser o âncora, né? Daí a gente pensa na história do William Bonner, né? Como uma referência. A gente percebe que algumas profissões, elas têm algumas caricaturas, assim, algumas fantasias. Nos conte um pouquinho como vocês enxergam essas fantasias de alguns profissionais, né, na atuação, quer dizer, no trabalho de vocês na atualidade, né, exatamente considerando isso. Né, no jornal, aí a gente fica pensando, eu então vou alcançar meu sucesso quando eu for o âncora, ou quando eu virar uma apresentadora do Fantástico, do Record, ou sei lá, né? A gente poder pensar um pouquinho como que a gente conversa melhor sobre isso com esses alunos que estão no ensino médio e estão aqui nos ouvindo um pouquinho sobre essa construção, né? Das carreiras a partir da profissão. Boa, eu posso começar e falar o seguinte, eu sempre desejei ser jornalista esportivo. E quando ainda fazia faculdade, aliás, antes mesmo de fazer a faculdade de jornalismo, o meu sonho, o meu desejo, eu me via cobrindo uma Copa do Mundo. E eu, felizmente, consegui realizar esse sonho por 3 vezes, ou seja, eu já cobri 3 Copas do Mundo no local, né? Fora as Copas do Mundo que a gente faz, né, aqui do Brasil. Mas em loco, ou seja, no local, eu tive a oportunidade de cobrir já 3 Copas do Mundo, então para mim foi uma grande realização. Tudo aquilo que eu sonhava quando eu estava no ensino médio, né, antes da faculdade, tudo aquilo que eu desejava, eu consegui realizar, que foi cobrir uma Copa do Mundo. Tá ótimo. Professor Luciano, a Maísa está ali fazendo uma pergunta ali. Eu vou responder a tua pergunta e depois eu já vou emendar na resposta dela. Eu acho que é possível, sim, ter essas metas, esses sonhos, né, vinculados a uma posição específica, mas é legal o aluno entender que quando tu está fazendo uma faculdade de jornalismo, né, tu precisa experimentar todas as áreas possíveis, até para que tu seja um profissional completo e experiente para atuar em determinado período da tua carreira em qualquer uma dessas áreas, né? Ou seja, ele tem que mergulhar lá na TV se ele quiser ser o âncora, mas ele tem que conhecer de rádio, ele tem que conhecer de jornalismo impresso, ele tem que conhecer de jornalismo revista, ele tem que conhecer de assessoria de imprensa, ele tem que conhecer de jornalismo cultural, de jornalismo científico, de dados investigativo, para que no final dessa jornada ele possa entender se de fato era a TV aquele sonho antigo. Porque eu conheço muitos alunos que entram no curso por um objetivo específico, muitas vezes vinculado a essas fantasias assim que a gente tem e constrói, culturalmente falando, e ao cursar a faculdade eles mudam radicalmente, né? O cara, quando eu conheci o rádio, eu me apaixonei, e aí ele mergulha no rádio e se torna um radialista, né? Agora, isso não impede que a gente esteja preparado para atuar em qualquer área, porque é muito fácil quando a gente vincula outras áreas profissionais. Um médico, antes de ser um médico oftalmologista, um médico cardiologista, antes de tudo isso, ele é médico, né? Eu acho que a relação é a mesma, né? O jornalista pode desenvolver qualquer tipo de especialidade, mas antes disso, ele precisa ser jornalista e saber entender todas as áreas possíveis, né? Mas os sonhos são muito bem-vindos, né? Porque muitas vezes a gente vê a gurizada entrando com um objetivo e ela cumpre até o final, né? Temos uma aluna aqui de jornalismo esportivo na Uniriter, que é o exemplo disso. Ela virou amiga da Renatinha, ela organizou eventos dentro da faculdade, tudo em busca do jornalismo esportivo e atingiu o sonho dela, assim, né? Que legal. Deixa eu tentar responder a Giovana aqui, posso, Carmen? Pode, fica à vontade, professor. Vamos lá. Por favor, então. A Giovana está perguntando assim, o mercado de trabalho é bom? Eu percebo muitas pessoas falando mal por conta dessa desvalorização. Giovana e galera, assim, o mercado é competitivo, mas olha só, eu ouço isso desde o tempo, Giovana, que eu estava aí, né, onde você está nesse exato momento, ou seja, no ensino médio. E o que eu posso dizer para você, Giovana, né, ao longo de 30 anos de profissão, que o bom profissional sempre vai ter mercado. Sempre vai ter mercado. E olha aqui, é uma profissão que exige demais a transpiração.
né? Não é fácil, vocês não têm ideia, gente. Eu sou jornalista esportivo há 30 anos. Qual é o dia nobre, qual é o principal dia do futebol, né, no Brasil? Qual é o dia, né, dos 7 dias na semana? Qual é o principal? É o quê? É o domingo. Então dá para imaginar que ao longo desses 30 anos, quantos e quantos domingos da minha vida eu dediquei, continuo dedicando ao meu trabalho. Né? Sabe o que é Dia das Mães, Dia dos Pais, né, essas datas comemorativas? Enquanto a galera está lá reunida, né, fazendo aquele churrascão no almoço e tal, né, almoço de família, a galera que trabalha no esporte está trabalhando. Ou seja, estou falando já especificamente de jornalismo esportivo. Vocês, por exemplo, né, em datas como Natal, como Ano Novo, vocês quando ligam a televisão para assistir um telejornal, dia 24 de dezembro, tem alguém trabalhando ali. Na virada do ano, tem alguém ali fazendo aquela contagem regressiva, né, para um ano que está começando. O que é isso? Isso é um trabalho. Eu faço uma comparação muito grande com quem trabalha, quem é médico, quem é enfermeiro, quem é policial, quem é bombeiro, sabe? É um trabalho de prestação de serviço de utilidade pública. Então, é preciso saber que você tem que se doar. Agora, se você não está predisposto a isso, você começa a sofrer. Eu conheci várias e várias pessoas que iniciaram o processo de estágio e não aguentaram durante 2, 3 meses. Porque na hora que sai uma escala, no fim de semana, e você está trabalhando sábado e domingo, e você não tem mais, né, aquela balada com os amigos, né, aquela possibilidade de viajar com os parceiros, o que acontece? Você desanima. Porque, então, na verdade, você não está focado no que é a profissão. A profissão exige muita transpiração. Agora, Giovana, te garanto, ela é apaixonante. Eu sou apaixonado em fazer jornalismo, porque, para mim, o grande barato é estar acompanhando a história. A história está sendo contada e está sendo contada por você, que é um jornalista. Muito legal. O Caio está insistindo aqui, né, Caio Ribeiro, com essa pergunta, né? Caio, é fácil conseguir estágio? Eu tenho que responder a Maísa. Caio. Eu tenho que Temos a Maísa. Caio, vamos ser cavalheiros, vamos responder a Maísa, depois te respondemos. Olha que linda a resposta aí, professora Elo. Resposta linda, obrigada, Giovana. Giovana respondeu. Eles passam essa inspiração para nós, né, Giovana? Vamos lá, vamos falar com a Maísa, então. Maísa, desculpa não ter te respondido antes, tá? Assim, é difícil imaginar um relações públicas trabalhando na TV, tá? É bem complicado, assim, existem oportunidades, mas dentro da área de comunicação. Agora, o jornalista, na tua escolha aí, né, eu vou te dar como sugestão cursar jornalismo e depois tu volta para cursar mais 2 anos e tu vai se formar em relações públicas, porque a maior parte do currículo do curso de jornalismo é comum com outras áreas da comunicação. Então, por exemplo, isso também funciona para publicidade e propaganda. Aqui na Uniriter, por exemplo, muitos alunos entram no curso de jornalismo e depois voltam para se formar em outro curso, né? Agora, a TV, ela está muito vinculada à área da produção audiovisual, que pode trabalhar dentro do jornalismo através da TV, de documentários, né? Então, tem que ver aí qual o rumo seguir, mas a TV combina mais com o jornalismo. Aí. Obrigada, professor Luciano. E aí, vamos responder o Caio? Vamos responder o Caio? Vamos. Responde, Luciano. Responde, professor Luciano. Tá, o Caio vai falar? Não, ele está perguntando se é fácil conseguir estágios. Olha... Eu vou ratificar o que o professor Francisco falou, sabe? Para quem tem oportunidade, para quem está afim, para quem é apaixonado, para quem quer, né? Eu vejo muito isso aqui na Uniriter. Quem quer trabalhar, quem quer estar atuando no mercado, consegue oportunidades, né? Então, agora teve uma outra pergunta aqui que foi em relação à estabilidade financeira. Ela foi uma pergunta da Isabela, tá? Uhum. Bom, Isabela, se tu for buscar, por exemplo, uma área profissional que seja hoje a melhor área para se ganhar dinheiro, para ficar rico, não é
a área da comunicação como um todo, eu diria. Né? Mas estabilidade financeira, sim. Né? Em termos de estabilidade financeira, é possível, né? Porque é um mercado vasto de oportunidades. E é um mercado para quem é apaixonado pela comunicação. Então, isso tem muito a ver com o que a gente busca hoje nas áreas profissionais, que é o propósito, né? O que tu quer estar fazendo para transformar o mundo, entre o falar e agir, né? Então, é muito disso, né? Agora, existem oportunidades, né? E quem quer, de fato, trabalhar e conquistar uma estabilidade financeira e uma carreira profissional, tem como, sim. E é fundamental, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, é fundamental a questão envolvendo a qualificação. Porque você, quando vai para o mercado de trabalho em busca de uma oportunidade, né, e atenção, galera, atenção porque eu vou dizer, né, vocês vão entrar no mercado de trabalho, quanto mais cedo você qualificar o seu currículo, você tiver mais capacitação, maior é a sua chance de entrada no mercado, né, e passar num processo seletivo. Então, por exemplo, além do curso de jornalismo, é você tentar fazer outros cursos de extensão, é você ter qualificação. Você sabe mexer nos editores, sabe editar um vídeo, sabe editar áudio, sabe editar uma fotografia, que tipo de conhecimento você tem sobre isso? E mais, quantas línguas você fala? Né? Você fala o quê? Você fala inglês, você fala alemão, você fala francês? Ou seja, quanto mais bagagem você colocar dentro da tua mochila, né, mais longe é a tua viagem. Obrigada. Professor Francisco, só me diga, o que o senhor gostaria de falar sobre isso, complementando lá? Não, eu só queria agradecer e dizer o seguinte, porque tá todo mundo dizendo aí, né, que ficou emocionado e tal, arrepiado com o que eu falei, e eu queria dizer para vocês o seguinte, acreditem em mim. Não estou aqui, né, jogando confete no jornalismo, não, porque existem outras profissões lindas, como jornalismo, como é medicina, como é engenharia, como é a odontologia, como é a publicidade, como qualquer outra profissão. Por exemplo, além de jornalista, né, eu também sou professor universitário e sou apaixonado, né, em ser professor universitário. Mas o jornalismo, arrepia, gente, você contar a história, dá para pensar nisso? Você está contando a história que todo mundo está vendo. Olha esse último ano nosso aí, né, um ano de pandemia. Né, olha quem teve a responsabilidade de contar essa história. Né, daqui a 50 anos, daqui a não sei quantos anos, isso vai ser contado de novo. Ou seja, alguém vai dizer que viveu isso e isso é histórico. Outras pessoas, eu cobri Copa do Mundo, pessoas que cobriram guerra. Imagina um jornalista que cobriu guerra, galera. Olha que coisa fantástica da profissão. Dá para imaginar que grande barato é isso? Então a profissão é justamente isso. A profissão é emoção, é transpiração. E paixão. Meus queridos, olha só, nós estamos nos encaminhando para o final, dá vontade de ficar aqui conversando direto. A minha área é psicologia, tá? Mas assim, a gente quebrou o protocolo, não foi isso? Não, eu acho ótimo. Não, adoro quebrar o protocolo. Tá tudo sempre perfeito. Assim, jornalismo sempre quebra o protocolo. Mas isso que eu gosto, entendeu? É por isso que eu gosto. Mas olha só, deixa eu contar para vocês. Alguns convidados nossos aqui estão fazendo muitas perguntas. Então, eu vou pedir para que os nossos professores respondam no próprio chat ali, porque eu vou ter que fazer 4 perguntas básicas antes de terminar essa conversa deliciosa que tá aqui, né? Nós temos 10 minutinhos para concluir, mas eu gostaria que vocês pudessem dar resposta para essa galera. Estou vendo lá o Lucas, o Theo, o Caio. Olha o Caio, né? Tô vendo lá uma galerinha, tem mais, deixa eu ver quem mais tá por aqui. A Eduarda Belo, tem uma galera ali, tem o Carlos Eduardo. Estamos atentos às perguntas de vocês, os professores vão nos ajudando por aí, tá? Então eu vou fazer agora, chegamos naquele momento em que nós temos 4 perguntinhas assim essenciais para fazer e para a gente poder pensar um pouquinho também em tudo que os professores nos trouxeram. Então, assim, é um bate-bola mesmo, assim, eu faço a pergunta e vocês respondem a primeira ideia que vem à cabeça de vocês. E aí, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a primeira lembrança que vocês têm como profissionais, né, do jornal, né? Então, assim, a primeira vez que eu fui, por exemplo, tu falaste ali, né, professor, que tu cobriu o COP e tudo mais, né?
qual é a primeira lembrança que tu tens? E o professor Luciano também, Brasil, a gente está bem curioso Brasil tetracampeão nos Estados Unidos, e eu acompanhando aquela cobertura. O Brasil não ganhava uma Copa desde 1970, então sim, o ano que eu nasci, dizer a emoção que eu senti. Eu sou desse ano, de 70, né? Obrigada! Boa. Professor, então, Francisco, lembrando, professor Luciano, me conta assim, uma lembrança assim, que vem. Quando eu assisti a palestra do Caco Barcelos, assim, eu já tinha lido O Abusado e ele já era um ícone para mim, e quando eu conhecia a história dele, né, como jornalista, ela é transformadora, assim, ele é de Porto Alegre, nasceu no Morro, sonhou, buscou, foi taxista, batalhou, se formou e transformou uma grade de rede nacional quando ele criou um programa e a Globo deu o programa para ele, e ele consegue criar a sua própria o roteiro, né? Ele transforma o programa na medida que ele entrega para a sociedade algo que não tem preço, né? Histórias, é um exemplo para mim, assim. Então, a lembrança mais marcante que eu tenho de jornalismo é o exemplo do Caco Barcelos, assim. E, professor, nós tivemos o prazer de recebê-lo aqui na Uniriter, né? Sim, foi encantador mesmo, né? Encantador. Um auditório que cabia ali, cabe cerca de 500 alunos, né? Tinha 600 pessoas, enfim, e ele foi uma noite memorável, né? Aí eu vou falar com o professor Ariel. Sabe aquele arrepio? Sim. Foi esse. Maneiro, imagina. Valeu, gente. Aí eu fico querendo participar aqui da resposta de vocês, né? Me emocionei. Vamos lá, um meme do jornalismo. Eu não tô conseguindo compartilhar aqui, cara. Porque a minha conexão tá lenta, né? Mas eu tinha separado aqui para mostrar. Mas acho que o meme do jornalismo galera, visualiza aí, todo mundo assim, né? Na praia, né? No fim de semana, com a família. Mas assim, a pessoa tá na praia, mas está com o radinho ligado. Né? Ou seja, tem um jornalista ali fazendo companhia para você. Você está naquele almoço, naquele churrascão da família, né? Aí a televisão está ligada, mas você está ligado ali no futebol, ou seja, tem um jornalista esportivo ali. Por exemplo, no café da manhã da família, todo mundo reunido, está lá o vovô, o papai, a mamãe, a vovó lendo o jornal. Foi um jornalista que fez aquilo ali. Ou seja, o jornalismo presente na vida das pessoas. Esse é o meme. Professor Francisco, nos brinde, então, com esse seu meme aí agora. Professor Luciano, desculpa. Na verdade, o meme é o mesmo do professor Francisco. A gente tinha alinhado, assim, que... A gente alinhou isso. Mesmo. Eu sabia que vocês estavam muito combinados, eu sabia. Mas nós não combinamos a camiseta, foi só o meme mesmo. Tá bom, tô brincando. Tá ótimo. Então, assim, né, os jornalistas fazendo presente na vida das pessoas, sempre, né? Em todos os momentos, em tudo. Isso aí. É verdade. Agora, falando é verdade, parece mentira, mas é verdade no jornalismo. Parece mentira que hoje a notícia, as pessoas duvidam das notícias. Então, isso parece mentira, mas é verdade. Então, tem lá toda a medicina mundial dizendo que a cloroquina não funciona, as notícias estão aí e as pessoas simplesmente não acreditam, né, na notícia, na informação, né, e passam a acreditar em narrativas surreais que circulam, que atingem as pessoas. Então, parece mentira que hoje o jornalista precisa provar que aquilo que ele trabalhou, que ele investigou, aquilo é verdade. Então, isso parece mentira, mas é verdade. Parece mentira, mas por incrível que pareça, né? Foi o que eu já disse há pouco. O jornalista tem que existir para desmentir a tia do Zap. Ou seja, a tia do Zap concorre, né? Em alguns momentos, a família dá mais atenção e acredita mais na tia do Zap do que, por exemplo, um integrante da família que seja um jornalista. Parece mentira, mas é verdade. Mas é verdade. Adorei. Completem a frase. Quando eu me formar em jornalismo, eu vou... Contar histórias. Contar histórias que façam diferença na sociedade, contar histórias que impactem na vida das pessoas. Contar histórias. Aqui, ó, quando eu me formar em jornalismo, eu vou o seguinte, aqui estão os fatos. Sabe onde é que eu vou estar? Eu vou estar aqui, ó, acompanhando, lado a lado, relatando o fato. É isso. Perfeito, perfeito. Olha aí, Eduardo, essas verdades doem. Gente, Gente, vamos lá.
Eu tenho uma pergunta da Eduardo que eu fiquei curiosa, também quero saber, tá? Vocês têm indicação de leitura que possam contribuir, então, a conhecer mais, né, o curso de jornalismo? Eu sei que o professor Luciano falou aqui do livro do Caco, né? O livro Abusado, eu acho que o livro Abusado, já que o exemplo foi o Caco Barcelos, né? O livro Abusado é transformador, porque ele une os dois, né? Ele mostra um lado B, um lado humano, né, da favela, o lado humano do crime, e ao mesmo tempo uma aula de jornalismo. O professor Luciano está ficando com medo. Olha o professor ali. Olha o professor Francisco. Calma, professor. Calma. Ele vai fazer uma metralhadora agora. Então, eu indico o Abusado aí. Deixa o resto para o professor Francisco. Bom, acho que a gente vai acabar o tempo. Vamos até as 5h30, então. Ele vai começar a falar de todos. Rapidinho, ó. Manual de redação da CBN. Tá legal? Aqui, ó. Tá. Deu no jornal. Olha quantos, ó. Olha quantos. Deu no jornal. Aqui, olha ó. Só. A galera que fez pergunta aqui sobre documentário. Olha aqui, ó. Livro-reportagem. Aqui, ó. Livro-reportagem aqui, ó. Tá legal? Ó. Técnicas. Vai vendo aí, ó. Vai dando print aí, galera. Aqui, ó. Galera de TV, ó. Galera que quer trabalhar em TV, ó. Manual de telejornalismo. Ó, legal. Aqui, ó. Mais um. Ó. Consegue ver ou não? Obras jornalísticas. Ó, galera de rádio, ó. Manual. Eu posso descer a estante toda, Carmen? Ou não? Pode. Não temos tempo, professor, não temos tempo. Então tá bom. Ai, gente, que delícia. Vontade de ficar aqui mais tempo, né? Vamos pensar num próximo encontro aí com um tempo maior, né? Muito obrigada. Né? A galera também adorou ali, tô vendo a resposta deles ali. Bom, então assim, nós temos agora 2 minutos, né? Estamos quase na TV, sabe aquele momento? Já vamos fechar, estamos ao vivo. Então, assim, adorei a participação de vocês, a galera também amou, tô vendo aqui eles dizendo muito obrigada, foi ótimo. Então, assim, eu queria um recadinho rápido, né? Para que a gente, para poder deixar para essa galera toda que está mega interessada, que pegou todas as dicas, que está aqui, né? Olha lá, os professores estão colocando lá, né? Chamar o professor Francisco no Insta, o professor Luciano também já deixou lá, né? O e-mail dele, galera aí, né? Anotem, aproveite. Então vamos lá, um recadinho para essa galera toda aí. Pessoal, eu até compartilhei aqui com vocês o site da nossa faculdade de comunicação da Uniriter, um vídeo ali da nossa faculdade que está fazendo 10 anos agora em fevereiro, então se vocês quiserem buscar conteúdo e mandar e-mail aí para perguntar mais, eu fico à disposição. E o que eu diria, né, é que nesse mundo que é cada vez mais amador, a gente precisa ser cada vez mais profissional, né, e o profissional de jornalismo é aquele profissional que consegue de fato verificar se as coisas são verdades, né, tinha um quadro antigo do Fantástico ali que era verdade ou mentira, né. E essa dualidade a gente vive no WhatsApp toda hora, né? Toda hora a gente recebe uma mensagem, pé em cabeça, e é o jornalista que tem que estar colado nos fatos. Eu acho que o Francisco foi muito feliz ali quando ele disse, né? É isso aí, o jornalista tem que estar colado na notícia, nos fatos, e ter esse espírito de investigação, de curiosidade. Né? Então, isso é apaixonante, é o que move o profissional em busca de transformação da sociedade. Temos aqui exemplos assim da questão de conexão com as fontes, né? Nós temos um professor Cid Martins no curso da Uniriter, que é um dos jornalistas mais premiados do Brasil, por exemplo, né? E ele é repórter que cobre o dia a dia, crimes, acidentes, né? O cara tem uma rede de relacionamentos, e assim como o Francisco tem no mundo do futebol, com todos os delegados, promotores. Essa rede de conexão torna um jornalista muito poderoso quando ele é ético, quando ele usa isso para a produção de conteúdo de qualidade, né, noticioso, e isso torna ele, assim, influenciador, um cara que impacta e consegue, depois de um tempo de carreira, de consolidação da carreira, transformar a sociedade de fato, que é uma coisa que todo mundo busca hoje, né. O que eu vou estudar para que eu consiga, ao mesmo tempo, transformar a sociedade? Eu acho que o jornalismo é isso, né, é um bastião ali, um reduto, né, uma trincheira no meio do mundo das fake news, né. Só queria complementar tudo que disse o professor Luciano e só acrescentar o seguinte,
Porto Alegre, Rio de Janeiro, né, são cidades grandes, né, recheadas, né, de emissoras de televisão, de rádio, de canais, né, de internet, de jornais. Agora, para pensar assim que em alguns lugares, né, quem ajuda a população, quem resolve, quem socorre a população é um jornal, né, local, é uma rádio local, né, a gente costuma falar dos desertos noticiosos, né, então aquele prefeito que está roubando a merenda escolar, né, que está fazendo desvio de verba, é a imprensa, é o jornalismo que vai lá, denuncia e acaba com esse desvio de verba da merenda escolar, em que crianças não têm o que comer numa escola. Então é mais um trabalho também voltado para a sociedade. Ser jornalista também é fazer um trabalho direcionado à sociedade que você vive e à sociedade que você mora. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Agradecer, né, esse momento que nós passamos juntos, dizer que vocês foram inspiradores, né? Nos divertimos pra caramba. A Lara que está falando que ela perdeu o horário. Lara, vai ficar gravado, mas realmente tu perdeu. Mas vai recuperar, porque tu vai assistir, né? Eu quero agradecer muito o tempo de vocês, a história de vocês, né? E tudo que vocês trouxeram para nós aqui hoje, nessa tarde. Um abraço grande, que a gente possa se encontrar em outros momentos, com mais tempo e com o mesmo uniforme. Valeu, valeu. Tchau, até mais, Francisco. Um abraço grande, obrigado, professores. Valeu. Né? Um abraço. Tá bom. Tchau, Vocês, tchau. Obrigada, abraço grande, valeu. Obrigada. E vocês que continuam aqui conosco, né? Continuem lá nos seguindo nas redes sociais. Lembrando, então, quem é da região do Rio de Janeiro, lá, hashtag Programa Orienta IBMR. Quem é aqui da região sul, né? Porto Alegre, região. Então, ficamos lá no Programa Orienta, FADERGS e Programa Orienta Uniriter, né? Não esqueçam, então, de participar lá no nosso Instagram dos nossos sorteios, tem brindes muito legais para vocês, e continuem de olho que tem mais novidades para vocês aí. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!